Vamos para mais um devocional, né, de hoje. Estou aqui à noite, já orei. E quão bom é falar com o nosso Deus, né, gente? Chorei muito nessa oração, né, que eu fiz com Deus, porque a melhor coisa é estar na presença dele, né? Quando a gente vai para a presença de Deus, a gente diminui para que ele cresça, né? Então vamos para mais esse devocional, gente. A gente vai ler aqui na minha Bíblia, lá em Salmos 31. Aí eu li aqui um pouco do devocional. Já li aqui, né? E aí eu vou ler agora a palavra, né? Que vem mandando ler aqui. E a gente vai estudar junto, né? Essa palavra. Ó, Salmos 31. Fala assim. É um salmo de Davi, né? Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tem a parte aqui, né, no versículo... Deixa eu ver aqui, no versículo 2, né? Inclina-me os ouvidos. E, gente, isso aqui é algo assim muito sério e muito real. Quando a gente ora, o Senhor, ele inclina os ouvidos dele, né, para atender o nosso clamor. Em várias passagens dos ensinamentos de Jesus, ele fala a respeito de ouvir, né, o nosso clamor e dar tudo o que a gente pedir, né? Assim a gente não duvida e assim a gente peça com fé. Mas isso também para aqueles que temem ao Senhor. É tão lindo, né, assim, quando a gente fala sobre as coisas de Jesus, porque é algo assim, né, que com nossos olhos carnais a gente não pode ver. E na minha vida, assim, por muitas vezes foi muito vago, né? Tipo assim, eu fui criada, né, minha mãe me ensinando a orar, minha mãe me ensinando, na época minha mãe era católica, né? Então me ensinava a rezar, me ensinava as orações, né? Mas pra mim era muito vago, né? Tipo assim, eu tô falando com quem? Eu nem vejo, né, a pessoa que eu tô falando. Mas quando você tem, assim, um encontro real com Cristo, quando Ele reina, né, dentro de nós, a gente começa a contemplar. E hoje, quando eu estava ali orando, eu via, né, o Senhor, eu pude contemplar, né, o Senhor mostrou em visão. E não tem como, né, gente, a gente não se derramar em lágrimas. Anjos, né, cada um tinha uma salva na mão e aparava as minhas lágrimas, né. E fala lá em Apocalipse, né, sobre isso, que quando os santos, né, estão orando, né, os santos quer dizer aquelas pessoas que entregaram a vida a Cristo, que têm, né, uma vida de temor a Deus. Quando está orando, vem os anjos e recolhe cada palavra, né, e leva para Deus. Então, assim, as coisas de Deus é misteriosas, né, e a gente precisa ter fé para que a gente venha alcançar cada promessa que o Senhor tem feito. E às vezes é difícil, né, e para Davi, eu acredito que também foi difícil, né? Por ele ter feito essa oração, né? Em ti me refugio, Senhor. Que eu não seja envergonhado, né? Porque Davi era um rei e ele enfrentava muitas situações, né? Cada um de nós enfrentamos, assim, uma situação difícil na nossa vida, uma tentação difícil, né? Porque para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, a gente passa por muitas tentações e é difícil, né? E às vezes eu digo assim pro Senhor, eu nem mereço, Deus, eu não mereço a tua presença, eu não mereço o Senhor me escutar, mas eu estou aqui, Pai, porque não tem como eu dar um passo se não for com os teus conselhos, não tem como eu prosseguir se o Senhor não estiver comigo, Pai. Então não me deixa pecar, porque eu não quero viver sem a tua presença. E acredito que com Davi não era diferente, né? E aqui vamos pro versículo 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. O Senhor, ele nos guia, gente. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo, ele passa a morar, né,
fazer morada dentro da gente. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que ele tem sentimentos, ele gosta de dialogar, ele conversa, ele fala o que, que a gente tem que fazer, o que, que a gente não tem que fazer. Às vezes eu digo assim, Senhor, eu tenho tanta saudade do início, né? Do início de tudo, daquele primeiro amor. Porque o Espírito Santo, ele me aconselhava assim, de uma tal forma que era muito louco, né? Porque para nós, né, que somos seres humanos naturais, que ainda não vivemos assim o sobrenatural, antes de viver o sobrenatural, quando a gente vai viver o sobrenatural, parece ser uma coisa muito louca. E nossa, o Espírito Santo me ensinava até como cuidar das minhas filhas, né? Assim, trata assim, cuida da casa assim, é assim que eu gosto. Que assim, parecia assim coisa de louco, né? Na época que foi em 2021. E hoje, né, eu digo assim, Senhor, eu tô com saudade, conversa comigo, me diz como é que eu tenho que agir, porque eu não sei agir por si próprio, né? E, ai, Jesus, é muito bom, né? É muito bom a gente saber que a gente tem um Deus que governa tudo e que governa a nossa vida, né? Então, somente a gente confiar que Ele sim, Ele existe, Ele é real e que todas as promessas dele, se a gente confiar, a gente não murmurar, a gente vai receber, a gente recebe. Porque tantas coisas, né, que Deus falou lá em 2021 comigo, quando eu conheci a Cristo, aconteceram muitas. E ainda tem muito mais para acontecer, né? E às vezes eu fico assim, impaciente, né, gente? Porque eu sou um ser humano imperfeito, né? Então assim, eu fico impaciente. Às vezes o inimigo lança setas, né, para ver se a gente negocia as promessas que Deus ele fez, né, para a nossa vida, porque parece que aquela que Deus prometeu parece ser impossível, né, para a vida da gente, mas para Deus, gente, não tem nada impossível, nada mesmo. Se Ele me resgatou, eu achava que eu não ia deixar o pecado, e Deus ele me resgatou, Deus ele me tirou assim de um buraco, de um fundo do poço, né, e me tratou, me tornou assim uma nova mulher, né? Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, porque a minha felicidade não é da boca para fora, a minha felicidade vem de Cristo. Então vamos continuar lendo aqui, né? O versículo 4. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Gente, o inimigo ele faz laços às escondidas, mas o oculto, Deus ele conhece, Deus ele sabe de tudo. Então é muito importante a gente fazer como Davi fazia. Davi, ele cantava louvores ao Senhor constantemente, ele orava constantemente, ele era constante, né, na busca dele a Deus. E a nossa oração, se a gente tão soubesse, né, que quando a gente está orando, laços é desfeito contra a nossa família, contra a vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos, quem tem esposo dos esposos, quem tem esposo das esposas, da nossa vida, porque o inimigo ele arma laços todos os dias para poder nos derrubar, para poder nos destruir, para colocar discórdia no lar. O intuito do inimigo é acabar com as famílias, né? É acabar com a paz. Tudo que é ruim, né, vem do inimigo, e tudo que é bom vem de Deus. Então, assim, é importante que a gente seja constante na oração, porque pode ser uma simples oração de um ser humano imperfeito, mas quando a gente ora, um coração contrito diante de Deus, um coração assim que, Senhor, eu sou imperfeito, mas eu quero mudar. Eu estou aqui em tua presença, nos teus pés, porque eu quero mudar. E eu sozinha, eu não consigo. Olha, pode ter certeza que acontece uma guerra no mundo espiritual. Acontece uma luta entre anjos e demônios pela tua vida e pela minha vida, pela vida da nossa família, através de uma simples oração que a gente faz, que para nós parece ser simples, mas move os céus, né? Move o coração de Deus. Então vamos continuar lendo o versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma.
e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmastes os meus pés em lugar espaçoso. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tem visto as minhas aflições. Tudo que a gente passa, as aflições, as angústias, né? Porque todo ser humano passa, né? Por dias ruins. A gente tem dias bons e tem os dias ruins, né? Tem aquele dia que não dá nem vontade de levantar da cama. O Senhor, Ele vê. E Ele cuida. Gente, é tão lindo, que se a gente pudesse ver tudo o que acontece no mundo espiritual, a gente nem suportaria. Porque quando a gente chora, o Espírito Santo está lá, abraçando a gente, ele chora junto com a gente. Se a gente se alegra, ele também se alegra. Se você souber que ele gosta de caminhar com a gente, ele gosta de dançar com a gente, ele gosta de simplesmente ficar ali deitado, conversando com a gente. Quando a gente pensa assim, eu tô sozinha, aquele momento assim que a gente tá angustiado, triste, ou desesperado, a gente acha que tá sozinha, eu tô sozinha, não tem ninguém por mim. Ele tá lá, e se a gente tiver fé, quando a gente vai ver, naquela palavra, né? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem logo pela manhã. Então aqui o versículo 9: compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado de tristeza, se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Então, gente, Davi, ele estava muito angustiado. E quantas vezes, né? Hoje mesmo eu estava assim, angustiada. Davi, ele se encontrava angustiado, e Deus, ele ama quando a gente está nesses momentos que a gente dobra os joelhos da gente, ou que a gente se deita, ou do jeito que a gente tiver, né? Que seja assim, de todo o nosso coração. Deus, ele ama quando a gente vai e diz: Senhor, eu estou angustiado, Senhor, é assim, Senhor, parece que eu não vou conseguir. Quando a gente desabafa com ele, né? Ao invés de desabafar com fulano, cicrano, pessoas que nem vai entender a gente e que talvez vá falar para um, para outro e para outro, e que vai julgar. Pelo contrário, Deus, ele não julga a gente. Ele é um Deus transformador e ele só quer o nosso bem, né? Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. E Davi, uma coisa assim, né? Que quando Deus disse assim, que Davi era segundo o coração de Deus, era por isso aqui. Davi, ele errou muito, né? Quem já leu a história de Davi foi um cara assim que ele errou demais. Porém, ele tinha uma sinceridade com Deus. Ele falou assim, ó, no versículo aqui 10: debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. Ele era muito sincero, né? Senhor, eu pequei contra ti, né? Eu fiz coisas erradas, né? Contra os céus, por isso eu estou vivendo isso, isso e isso. Ele se arrependia dos erros dele. E é muito importante que a gente venha se arrepender, né, dos nossos erros, porque por muitas vezes em toda a nossa vida, toda a nossa carreira cristã, a gente vai cometer erros, né, contra o Senhor. E é importante que a gente reconheça, né, reconheça que a gente é falho, reconheça que a gente é um nada, né, que sem Deus nós não conseguimos. Se a gente não for constante todos os dias na leitura da palavra, no jejum, na oração, na vigilância, a gente vai cair. E se por um acaso a gente cair, a gente tem que fazer como Davi, ser sinceros, né? Ao invés de murmurar: Senhor, por que está acontecendo isso? Não, Senhor, porque isso tudo que está acontecendo, Deus, é por causa das minhas próprias iniquidades. Como fala aqui, né, nessa palavra, o Senhor inclina os ouvidos dele, né, para nos escutar. Ele está disposto a nos perdoar sempre. Assim, a gente faça a nossa oração, converse com Deus de todo o nosso coração. Seja honesto com Ele, né, porque Ele sonda a nossa vida, Ele sabe de tudo nosso, né, como o Davi falou, né, numa das mensagens dele aqui,
Que se a gente entrar no buraco lá, o Senhor vai estar. Onde a gente for, o Senhor vai saber de tudo. Então não adianta a gente não ser sincero com Ele, né? A gente vir reclamar, como o povo de Israel reclamaram, aí perde a nossa bênção. Então é melhor a gente ter um coração humilde, né, diante de Deus. Agora o 11. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmurações de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra os justos, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. É tão interessante, né, que Davi, ele começou a oração dele, né, dizendo: Senhor, eu estou angustiado por causa das minhas próprias iniquidades. Senhor, inclina os teus ouvidos, Senhor, me livra dos que me perseguem, me tira dessa angústia, né? E depois é muito parecido assim com a nossa oração, porque às vezes a gente está angustiado, a gente começa a orar, a gente chora, aí quando é lá pro final da oração, aí Deus começa a falar conosco, né? Eu sou contigo, eu sou a tua força, e aí a nossa oração já começa a mudar. Senhor, mas eu sei, eu confio em ti, tu és a minha força. E não era diferente com Davi, né? Aí aqui o versículo 20. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. Num esconderijo os ocultarás do conflito de língua. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Numa cidade sitiada, eu disse à minha pressa: estou excluído da tua presença, mas tu ouvistes a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Aí aqui no final, né, deixa um conselho pra gente, né? Sejam fortes, todos vocês que esperam no Senhor. A gente tem que ser constante, gente. Todos os dias as nossas orações, assim como Davi foi. E a gente vai ver, sim, né? Todos os dias a gente pode ver, né, as bênçãos do Senhor na nossa vida. Ele nos conhece, Ele nos colocou no ventre da nossa mãe. Ele, lá em Apocalipse, fala, acho que é o capítulo 2, fala assim: eu sou o alfa e o ômega, né? O alfa e o ômega significa, Ele é o início de tudo e Ele é o fim de tudo. Ele sabe exatamente o dia que eu ia nascer e sabe exatamente o dia que eu vou morrer. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Ele conhece tudo, Ele sabe do meu futuro. Ele escreveu uma história linda para a minha vida, só que cabe a mim viver a história que Ele escreveu para mim, porque Ele me deu livre-arbítrio para poder eu escolher se eu quero a história dele ou se eu quero fazer a minha própria história. Só que como eu sou imperfeita, se eu for ir pelas minhas próprias histórias, pelas próprias loucuras da minha cabeça, eu vou fazer só besteira, eu vou ser uma pessoa infeliz. Mas se eu viver a história que Ele escreveu para mim,
eu vou ser uma pessoa muito feliz, como promete a palavra do Senhor, né? Então esse foi o devocional de hoje, né? Eu estudei juntamente com vocês, não tinha lido antes, né? Vim ler aqui juntamente com vocês e quero sempre estar fazendo isso, porque assim eu presto mais atenção, né, na palavra do Senhor. Parece que eu gravo mais na minha mente, né? O que o Senhor quer falar para mim. Aí no outro eu vou dormir já dizendo, Senhor, eu te amo, e no outro dia parece que o dia é mais leve. E agora eu estou fazendo meu devocional à noite, eu fazia de dia. Estou fazendo à noite porque não estava dando muito certo fazer pelas manhãs. Então quando a gente não consegue em um horário, a gente tem que tentar um outro, né? Mas deixar de buscar Deus nunca. Então é isso. Um beijo, se inscreva no canal, deixa o teu gostei, o teu comentário e até o próximo.